Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 21 de agosto de 2018, e o nosso tema hoje é cruzar linhas. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/voz espiritualista. Muito bem, você já ouviu a expressão cruzar linhas? Sabe o que isso significa? Bom, eu vou dar aqui três exemplos de três contextos diferentes onde comumente eu vejo as pessoas usando a expressão cruzar linhas. Bom, eu vejo essa expressão sendo usada quando um determinado médium, por exemplo, quer visitar um outro terreiro e o dirigente lhe diz que ele não deve fazer essa visita porque isso cruzaria as linhas, como se o que fosse praticado no outro terreiro não tivesse a ver com o terreiro original daquele médium. Bom, o outro contexto em que vejo essa expressão sendo utilizada é quando, por exemplo, é uma gira de baiano e um determinado médium incorpora um caboclo. Esse é um contexto. E o outro é quando uma entidade da direita se manifesta num trabalho da esquerda, ou uma entidade da esquerda se manifesta num trabalho da direita. Vamos refletir sobre essas três situações. Bom, uma das coisas que rapidamente eu aprendi com as entidades é que todos os terreiros trabalham para o mesmo fim, trabalham para o mesmo objetivo. Então não importa se o terreiro é grande ou ele é pequeno, se ele segue a linha A ou linha B. Se é uma casa de caridade, então a espiritualidade que ali atua é tão boa quanto a espiritualidade que atua em qualquer outro terreiro. De tal forma que não existe nenhuma razão espiritual para um dirigente proibir os seus filhos da casa de visitarem outras. Não vai cruzar a linha. O que eu costumo brincar dizendo é: o que cruza a linha é pipa no céu. Terreiro não tem isso. Certa vez, conversando com Exu, ele me perguntou: você acha que lá em Aruanda tem muro? Eu respondi: não. Em seguida, ele me perguntou: você acha, por exemplo, que lá tem uma rua onde moram as entidades que trabalham no terreiro X e essas entidades estariam proibidas de passarem na rua Y, onde moram as entidades que trabalham no terreiro Y? E eu disse: não. As entidades ali são afins e têm liberdade para ir e vir da colônia a hora que ela quiser. E ele disse: muito bem, mas não é isto que se faz aqui na terra com os terreiros. Porque aqui na terra, os terreiros são construídos como verdadeiras fortalezas, como se eles estivessem isolados uns dos outros. Muitos dirigentes não permitem que seus médiuns conheçam outras casas, outros trabalhos, como se o trabalho que fosse feito no terreiro do outro fosse inferior ao trabalho que nós fazemos aqui. Então, que bobagem é essa? Se em Aruanda não tem muro, por que que entre os terreiros há? Então, olha a sabedoria de um Exu, né? E não é bem isso que a gente vê acontecendo? Basicamente, eu acredito que os terreiros onde há essa proibição de visitar outras casas, isso aconteça por duas razões. O protecionismo exagerado, como se as pessoas não tivessem discernimento para decidir por si mesmas e precisasse sempre que alguém lhes dissesse o que é bom ou ruim. E a outra hipótese é o medo de perder médiuns, que eu acho que, infelizmente, é o mais comum. Então, muitas vezes o dirigente tem medo que o médium do seu terreiro vá visitar um outro e acabe ficando por lá. Em nossa casa, nós não temos essa preocupação. As entidades sempre nos disseram que nós temos plena liberdade para conhecer qualquer trabalho de qualquer religião, desde que seja um trabalho para o bem. As orientações que nós recebemos é que devemos ter apenas um cuidado para não acabarmos caindo em terreiros desestruturados,
energeticamente perniciosos. Essas casas que dizem ser umbanda, mas onde praticam mal, fazem amarração, esse tipo de coisa. Fora disso, não importa a vertente, não importa a tendência. É uma casa de caridade, trabalha para o bem? Ok, você pode ir tranquilamente. Ah, mas se o médium não quiser voltar, que fique. Se ele acha que naquele terreiro que ele foi visitar ele será mais feliz, fará um trabalho espiritual melhor, muito bem. Siga adiante. Uns vêm, outros vão. Essa é a lei da vida. Não precisamos ter medo de perder ninguém. Todo mundo é livre. E a Umbanda é uma só. Eu espero que no futuro os terreiros parem com essa bobeira e percebam que esse isolamento apenas enfraquece a religião. Não há motivo para esse medo. Bom, a outra situação é quando, no exemplo que eu citei, uma gíria de baiano, um determinado médium incorpora um caboclo. E aí vem alguém e fala, olha, você está errado, porque não pode, hoje é gíria de baiano. E eu pergunto, a entidade não sabe o que está fazendo? Porque se o médium é firme e ele incorporou um caboclo, é porque havia aquela necessidade. Seja em razão do trabalho, seja para o médium, não importa. Se ele veio, é porque havia a necessidade. E outra, não é porque uma gira é de baiano que há apenas baianos nos terreiros. Ora, todas as linhas estão ali. Frequentemente é um trabalho de baiano, mas tem caboclo ajudando, tem preto velho ajudando. Qual o problema? As entidades trabalham sempre em equipe. Não é porque há uma determinada linha que está se manifestando que ela será a única presente no ambiente. Bom, mas aí talvez você esteja pensando, Léo, mas então, se não tem problema, por que é que os dirigentes proíbem de forma geral? Proíbem porque existem muitos médiums indisciplinados. Ora, uma coisa é em caso de necessidade, uma entidade de outra linha se manifestar. Isso pode acontecer? Pode. Outra coisa é o médium desestruturado que não sabe distinguir resfriado de gripe e que toda santa gíria incorpora uma linha diferente daquela que irá trabalhar. Isso acontece. Então, os dirigentes colocam essa proibição para que os médiums aprendam a ter disciplina. Mas se o médium é equilibrado, é mediunicamente firme, se ele sentir a vibração de uma outra entidade sua que não corresponde àquele trabalho, é porque aquela entidade deseja se manifestar por alguma razão que seja. Isso pode acontecer, não é problema. Passa a ser problema quando o médium indisciplinado quer fazer graça, quer chamar atenção, e então é gíria de caboclo, ele incorpora preto velho. Aí quando for gíria de preto velho, ele incorpora caboclo. Aí é gíria de pombagira, ele incorpora Exu. Aí a gente começa a ver o quê? Que o médium está se envaidecendo muito, querendo ser o diferentão e está chamando atenção. Agora, vez ou outra, não tem problema. Isso não é cruzar linha. Até porque as entidades já estão ali, atuando. Apenas uma delas, por alguma razão, resolveu se manifestar. A mesma coisa acontece quando uma entidade de direita vem num trabalho da esquerda ou uma entidade da esquerda vem num trabalho de direita. Se houver necessidade, nada há que impeça, até porque elas naturalmente já estão ali. Direita e esquerda são apenas classificações para a gente entender aquelas entidades que estão mais distanciadas da matéria daquelas entidades que estão mais próximas da matéria. Direita e esquerda não é como na política e ficam brigando entre si, elas não dão choque. Então não tem problema uma entidade da esquerda vir num trabalho de direita, nem de direita na esquerda. Elas não vão dar choque, isso não vai cruzar a linha. Repito, o que cruza a linha é pipa no céu. Trabalho espiritual é feito em equipe. Então direita, esquerda, baiano, marinheiro, preto velho estão sempre juntos. Trabalho na Umbanda é um trabalho de equipe. Isso não é cruzar linhas. Porém, novamente eu friso. Essas proibições frequentemente ocorrem por falta de disciplina dos médiuns, que não conseguem distinguir direito o que estão sentindo e aí começam a inventar moda. E toda gíria passa a incorporar uma entidade diferente daquela de trabalho.
aí começa o problema. Mas, numa mediunidade bem conduzida, numa casa bem firmada, tendo a caridade em vista, se necessário, uma entidade pode vir sim no trabalho de outra sem o menor problema. Não há nada de errado nisso. Bom, eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.